uma referência fundamental para todas as ciências sociais desse país. Certamente uma liderança intelectual que transcende, inclusive, as fronteiras da academia, tem desempenhado um papel fundamental na integração das diferentes linhas de pesquisa, áreas de conhecimento, e tem tido, através de sua independência pessoal, como pensador, um papel crítico fundamental nas relações da universidade com a sociedade. Apresento assim e introduzo o professor Vanderlei. Agradeço aos meus colegas que fizeram o convite, agradeço essa distinção de estar aqui com vocês, meus colegas de ontem, de hoje, de amanhã, por conta da comemoração dos 20 anos da Fundação da Pós. Há 20 anos atrás, nós nos congregamos, ainda sob regime militar, e fundamos esta associação com o compromisso que então tínhamos, e estou certo que ainda temos, com a liberdade. Não apenas com a liberdade exterior, aquela que mais imediatamente nos ameaçava a todos, a muitos de nós e a muitos que não estão mais aqui, acorrentava efetivamente, mas também a liberdade interior. A liberdade de ousar, a liberdade de ter coragem de pensar, de refletir, de experimentar. Efemérides são insípidas se nós não nos recordamos dos motivos que a provocaram. Esta efeméride foi provocada por um compromisso com a liberdade. Há 20 anos. Nós não falamos, não é a única efeméride no caminho à liberdade humana. Há 50 anos atrás, em 1947, recém-inaugurada a democracia brasileira, o Partido Comunista e os partidos comunistas foram postos na legalidade política neste país. Há 100 anos atrás, extinguiu-se caminhos. Há 130 anos atrás, em 1867, José de Alencar escrevia novas cartas gerais. Talvez não são coisas alguns, nela ele mostrava como o Brasil podia se libertar da escravidão. Há 377 anos atrás, em 1620, Mayflower zarpava da Inglaterra em direção ao que deveria ser a nova Inglaterra, que não foi. Há 397 anos atrás, em 1600, Giordano Bruno foi queimado em praça pública, em Roma, e disse não. Eram tempos em que a autocracia, como a rainha do País das Maravilhas, Janice, cortava cabeças por toda a Europa, chicoteava, pedia e executava. Soberba, arrogante, altaneira, fria e gelada. Colhi no livro de Cesário Verde um palimpsesto que, creio, ele fez pensando na autocracia monárquica arrogante que então, no início do século XVII, acorrentada a Europa. Quando passa aromática e normal, com seus gestos de neve e de metal, eu vejo-a com real solenidade e tão alta e serena como a morte. Grande cama fatal, sempre sozinha, com um certo gelo do esposo, sem sorrisos, dramático,
cortantes, mas cuidado deles, os humilhados, para a vingança russa dos finais, que ou vai alguém morrer, ou vou matar alguém. De fato, o século XVII, assim como o século XVIII, testemunhou trovões, relâmpagos, raios, mortes, execuções, enforcamentos, humilhados ou perdidos, porém de reis e de rainhas também. Naqueles tempos de liberdade, a autocracia reprimia, mas ao mesmo tempo compreendia que estávamos no seu destino. Na década de 40, num sopro de rebelião, extingue-se a Câmara dos Lordes, proclamou-se a República, expulsa-se o rei. Mas casos e mandatos também na Casa dos Comuns, impede-se os deputados parlamentares. O que eu desejo compartilhar com meus colegas esta noite são algumas reflexões sobre algumas dimensões, alguns momentos da história desta liberdade exterior e desta liberdade interior, e um pouco dos problemas que afligem aqueles que sabem dizer não. Eu gostaria de fazer isso, espero fazer isso, abordando três temas. Existe um problema político fundamental que se colocou a partir do século XVII e que não foi resolvido ainda nem dentro da democracia. E esse problema é o problema dos irredentos. O problema daqueles que mantêm a afirmação de que não abdicam do direito, de que não podem ter o direito de abdicar do direito de ser livre. E, portanto, a qualquer momento que julguem necessário, poderão dizer não e negar que o império das instituições os compreenda e os esgote, não apenas na sua liberdade exterior, mas também, fundamentalmente, na sua liberdade interior. Os irredentos nunca, o problema dos irredentos nunca resolvido por nenhuma teoria política e por nenhum sistema político, senão com a força. Que mesmo, segundo a tese, com uma definição minimalista de democracia, esta é um rebento recém-nascido na história política dos povos, mesmo com uma definição minimalista de democracia. Finalmente, que a origem do problema insolúvel do irredentismo é a mesma origem da democracia. Por isso, ele não é solúvel, senão com mais democracia, que o repõe, que exige mais democracia. E essa origem é a impossibilidade de exaurir-se a subjetividade humana quando ela se descobre livre. Eu não tenho a oferecer aos colegas senão um roteiro, talvez não o melhor, talvez não o mais efetivo, mas o roteiro que escolhi
compartilhar com os colegas esta noite esta celebração do irredentismo libertário. É conhecido que o romantismo redescobre a subjetividade humana, algo que havia sido supostamente a mesma subjetividade que havia sido ofertada à comunidade no prêmio por Descartes. O código cartesiano teria sido redescoberto pelo romantismo. Nesse juízo concorrem todos os grandes críticos literários. Eu vou reduzir ao máximo citações e referências para não passar os mais que vocês certamente ouvem. Entretanto, na realidade, não é a subjetividade cartesiana que o romantismo inaugura. Não é o sujeito cartesiano do código ergo sum que o romantismo reivindica e afirma perante as instituições, perante a ordem, perante a rotina, perante o cotidiano. Há, conforme os críticos do romantismo, aqueles que consideram que existe uma nula escritura romântica, que ela se caracteriza por dois princípios: pela hipersensibilidade, pela hipertrofia da sensibilidade e pela hipertrofia da imaginação. É verdade. Mas não é a subjetividade, nem a sensibilidade, nem a imaginação de Descartes. Não é a imaginação de Descartes, por certo, que afirma, como Baudelaire, os seus paraísos artificiais, um comedor de óbvio, no seguinte manifesto: o que é importante é que as coisas sejam criadas. Elas sendo criadas, elas são. E aquele que as cria uma coisa que tem um caráter indestrutível. No espiritual, não mais do que no material, nada se perde. Da mesma maneira que toda ação lançada no turbilhão da ação universal é em si irrevogável e irreparável. A abstração feita e seus resultados possíveis, da mesma maneira que todo pensamento é irreparável. O palimpsesto da memória é indestrutível. Essa subjetividade que gera ideias inapagáveis e irreparáveis não é a subjetividade cartesiana. Como é cartesiana, a reflexão de Rambaud sobre si próprio. Romântico Rambaud. Digo que é necessário ser evidente, se fazer evidente através de um movimento refletido de desregramento de todos os sentidos. Ele, o poeta, todas as formas de amor e sofrimento, de loucura, ele, o poeta, procura a si mesmo, escolhe em si todos os venenos, não retendo senão a quinta essência. Inefável tortura que requer toda a fé, toda a força sobre-humana, na qual ele se converte entre todos no grande doente, grande criminoso, grande maldito do Supremo Sacro, porque atingiu o desconhecido. Quero ser poeta e trabalho para me tornar vidente. Trata-se de alcançar o desconhecido pelo desregramento de todos os sentidos. Os sofrimentos são enormes e é necessário haver nascido poeta. É falso dizer, penso, devia-se dizer, pensa, e não vale girar. Neste estado, é menos o sujeito que percebe os objetos do que inversamente os objetos que vêm perceber-se no sujeito.
subjetividade não é cartesiana, porque a subjetividade cartesiana, a subjetividade que se expressa no código da costume, ela é fonte de erro, ela é submissa aos limites da finitude de Deus, ela conhece aquilo que não pode jamais conhecer, ela sabe de antemão o que não sabe. A conexão romântica é anticartesiana e se expressa em algumas coisas. Não se conhece a priori os limites da subjetividade, nem por estrita exploração racional. Os limites da subjetividade, se existem, estão ao final do desregramento de todos os sentidos. O mundo não é mudado, mas se cria, como disseram antes. E o que se cria é imortal ou irreparável. O que se cria é mortal ou irreparável. E a origem desta criação encontra-se na subjetividade inesgotável. Há uma relação entre o interior e o exterior proposta pelo romantismo que seguramente não é a subjetividade cartesiana. Em Kandinsky, na espiritualidade da arte, no ponto e reta sobre o padrão, que nós vamos encontrar as reflexões sobre aquilo que se gera no interior e aquilo que é o exterior, e como se conhece o exterior através do interior, e como é possível conhecer o interior, se não através do exterior. O que diferença? O que é o exterior? O exterior é aquilo que eu percebo, mas o que eu percebo enquanto interior. E o que é o interior? É que eu só conheço o meu interior. Eu só posso conhecer o meu interior na medida em que eu o expresso. Mas quando eu o expresso, eu já o expresso comprometido com a massa na matéria, eu o expresso como exterior. Para conhecer o meu interior, para qualquer um conhecer o meu interior, só através da sua expressão como exterioridade. Porque o interior, enquanto tal, é incognoscível. Isto é Kant. Esta é a subjetividade pós-kantiana. Esta é a subjetividade que inventa o mundo ao percebê-lo e que precisa inventar o mundo para perceber qual é o conteúdo da sua própria subjetividade, do seu próprio pensamento, das suas próprias condições de possibilidade de conhecer e, consequentemente, de fazer juízo, de consequentemente de fazer valorações, de consequentemente de agir. Essa subjetividade é uma subjetividade que inventa o mundo, inventando o mundo, inventa a cultura. Só é possível conhecer a minha cultura quando eu tento conhecer a cultura alheia e percebo que a minha forma de conhecer a cultura alheia é a forma que eu tenho de verificar de que maneira a minha própria cultura se objetifica, se objetiva, se torna exterior. Isso não é mais notícia. Isso é Weiler, um antropólogo, em Big Dimension of Culture. Esse mundo, criado pela interação permanente entre a experimentação interna, a manipulação dos materiais que a experiência me dá, a experimentação permanente, é um mundo irreparável, irrevogável, inapagável. E é um mundo que se estrutura conforme um código altamente elaborado, sofisticado, não de matéria bruta, não de pensamento abstrato, não do código vazio, mas do conjunto de símbolos, ou melhor dizendo, de uma floresta de símbolos, que não por acaso é o título do livro de Victor Turner, meu colega Gilberto Velho, mas também parte do verso do maravilhoso soneto Le Correspondance de Baudelaire, de uma literatura de ficção. A conexão cartesiana, finalmente, afirma
afirma que a fonte do conhecimento, óculos errados, óculos, gente, errados, porque nós não somos cartesianos. E porque a fonte do conhecimento não é a intensidade da convicção de que temos a certeza de alguma percepção, porque se não for esta intensidade de nossa própria subjetividade, nós não teríamos outra fonte de reconhecimento da verdade. Porque a subjetividade é fonte apenas e somente de erro. Esta é a subjetividade cartesiana. A única forma de discernir um ato criativo da subjetividade verdadeiro, um ato criado pela subjetividade que não consegue se exteriorizar, é pela intensidade da condição. Isso se encontra na primeira e na quarta meditações metafísicas inegáveis. Conclusão: a infinitude da subjetividade romântica, a sua imutabilidade, a sua necessidade de materialização obriga a permanente transcendência de si mesmo, a uma busca de seus próprios limites e a experimentação continuada, a impossibilidade de saber ex ante até onde pode ir a criação e a geração de símbolos, a experimentação de fórmulas, de interações, de modos de convivialidade social, de modos de interação, de modos de conhecer. Só fazendo é possível conhecer. O romantismo restaura a verdade viva. Como diz Merton é um crítico, o romantismo conduz as pessoas a ficarem em desproporção não somente a seu ambiente, mas consigo mesma. Essa é a teoria romântica. Segundo ele, segundo Moses Becker, nisto consiste a virtuosidade romântica. O romantismo é a busca permanente da transcendência, o impulsionar permanente para a frente pela impossibilidade de conhecer a priori quais são os limites da experimentação humana, da negação de que seja possível reconhecer antecipadamente o que é que nos limita, o que é que eu não posso conhecer, porque se verifica nisso uma contradição em quê? Como pode a ignorância saber se mesmo até quando ela é ignorante, como Pascal desejava? Só é possível conhecer a extensão do romantismo, a extensão da subjetividade, experimentando a sua superação, experimentando transcender-se, não um sublime divino, transcender-se no humano, transcender-se em outras obras, transcender-se para frente, transcender-se no experimento, transcender-se na humanidade. Por conta dessa transcendência permanente obrigada pela própria concepção de si mesma, em busca de si mesmo, do vidente que se quer ver, através dos experimentos, dos regramentos de todos